a nossa patrocinadora está entre nós. Então, como nós estamos no Meet, nós temos que fazer do limão uma limonada. Eu vou fazer tudo na aula híbrida e vou dar a oportunidade da Fê se apresentar antes mesmo de eu falar do trabalho dela. Fê, fica super à vontade para ligar o teu microfone, te apresentar para as gurias, falar um pouquinho do teu trabalho. Bom dia, meninas. Meu nome é Fernanda Pontes, eu conheço algumas, quase todas, eu acho. Eu sou advogada, comecei a dar aula, então eu gosto bastante dessa área mais educacional. A minha experiência, ela é toda voltada para a questão da saúde do trabalhador. Em 2015, eu fiz uma especialização nessa área, e eu trabalho com isso, com acolhimento de assédio moral e sexual. E é uma área que me encanta bastante, né? Principalmente porque a gente consegue trabalhar com questões. Eu ainda trabalho na ponta quando a coisa já se manifestou, infelizmente. Mas, assim, o que a gente puder compartilhar, fiz um canal no YouTube, tenho feito vídeos curtos, vídeos maiores, para a gente poder, principalmente essa questão de gênero, né, que me pega bastante. Então, a minha ideia é que a gente possa propagar esse conhecimento para que cada vez mais empresas e também no âmbito escolar, a gente tenha cada vez mais, né, mais conscientização. A gente entender que tem posturas que não podem ser naturalizadas, que há uns anos atrás a gente tolerava, e é isso, a minha ideia é fazer esse treinamento em empresas, é falar para o público, né, e a gente conseguir conscientizar as posturas que não são mais permitidas, né, gestões violentas a gente não pode mais suportar nos dias atuais. Perfeita, extraordinária. Inclusive, como eu resumi aqui, a Fê trabalha então nas duas frentes, né? Tanto na frente de gestão de crise, depois que a coisa já aconteceu enquanto advogada, como na prevenção enquanto professora, enquanto educadora, enquanto alguém que conscientiza e sensibiliza, né? Então, a gente precisa pensar também nessas situações todas, como a Fê disse, dentro dos nossos negócios, porque, inicialmente, microempreendedoras tendem a fazer as coisas um pouco na informalidade e para que as coisas se percam um pouco, é muito rápido. A gente sempre acha que conhece tudo das pessoas que estão do outro lado da mesa, mas dificilmente a gente conhece. E a gente não tem como prever todas as coisas, então é importante nós prevenirmos. Vocês sabem que eu sou muito fã da comunicação não violenta, pesquisei muito sobre isso por muitos anos, foi uma linha de pesquisa da minha primeira pós-graduação, junto com reconhecimento, e a Fê traz a comunicação não violenta para outras áreas de prevenção, contra o assédio, contra uma série de outras questões de preconceitos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a gente não gosta de falar sobre, mas que ainda acontecem, e a gente não pode achar que isso só acontece nas empresas com milhares de funcionários, isso acontece nas relações mais íntimas, às vezes, isso acontece nas relações menores também, e a gente precisa estar bem atento para isso. Contando para vocês, já que tem tudo a ver com o caso da Fernanda, eu já tive experiências de, em uma reunião, uma colaboradora ir falar determinada coisa e a equipe rir do jeito que ela falou. Porque o português não estava adequado, ou porque ela usou uma palavra que não era o melhor, ou até foi falar uma palavra que não era na língua portuguesa e falou com uma pronúncia que não era o ideal, e as pessoas riram dela escrachadamente na frente dos clientes. Então, isso também é assédio. E aí deveria ter tido uma intervenção da gestão. E quando a gente tem orientação de um profissional que é especialista nisso, a gente não comete esse tipo de erro. Então, é para vocês verem que do micro ao macro, essa violência, ela existe e a gente precisa estar preparado para lidar com ela, para evitá-la na maior parte, né? Sempre que possível. Então, a Fê trabalha, a Alana disse, eu já tive um imediato que gritou comigo em uma reunião. Exatamente, a omissão do coletivo também perpetua posturas assediadoras. Exatamente. Porque, né, quem cala consente. Então, tu tá ali, tu tá vendo, tu não tá fazendo nada sobre isso. Às vezes é uma cultura de tanto assédio que a pessoa sente que não pode fazer nada sobre aquilo, e aí todo mundo vai ficando e acaba, né, participando, contribuindo para a perpetuação de uma cultura de assédio, de uma cultura de desrespeito, de uma cultura violenta. Eu já falei várias vezes, agora ele não tá aqui porque tá lá no escritório, mas tem um livro chamado O Inferno Somos Nós. É um livro bem pequenininho do Leandro Carnal com a Monja Cohen. Ele é sensacional, porque ele fala sobre a nossa natureza violenta.
e sobre como, buscando a sobrevivência, é claro, com o nosso instinto animal, nós tendemos à violência o tempo todo, e quando nós entendemos isso, a percepção primeiro, nós conseguimos ajustar as nossas práticas. Fica a recomendação. Tem tudo a ver com o trabalho da Fê e já ajuda, porque eu sei que quando a gente percebe e ajusta as nossas práticas, a gente também contribui com o trabalho da Fê, tendo menos problemas sobre isso no mundo e tendo mais cases para ela poder contar de soluções e de prevenções nas palestras também. Então, aqui a gente tem o QR Code para o Instagram da Fê e o QR Code para o WhatsApp da Fê, para vocês tirarem dúvidas, conversarem, contratarem a Fê para palestras, porque, de novo, a gente não pode achar que todo o trabalho de um advogado é apenas... Não é. Com a sensibilização. E, de novo, temos aqui uma profissional com mais de 20 anos de experiência. Então, estamos muito bem atendidas. Quando forem marcar aula, marquem também o @ da Fê, que está ali em cima. Tá certo? Muito obrigada, Fê. Gurias, qualquer dúvida sobre o trabalho, entrem ali nos QR Codes. Desejar e esperar são práticas importantes, mas elas não são sinônimos de planejar. É importante desejar e saber como eu me sinto quando eu penso em tal coisa. É importante eu ter essa expectativa, essa esperança de que vai dar certo e ficar animada para viver tal momento. É importante isso também, né? Nós somos também seres emocionais. Mas elas não são sinônimos de planejar. Elas estão lá na fase de iniciação. O planejamento, ele vem depois disso, depois que eu já sei o que eu desejo e o que eu quero. E foi assim que a Fê conseguiu, inclusive, não viver somente mais do direito, mas também da educação. E está dando todos esses passos importantes. Então, aqui a gente tem, de novo, QR Code para o Instagram dela, QR Code para o WhatsApp dela, para que vocês tirem dúvidas, saibam como planejar estratégias de desenvolvimento, de relacionamento, de comunicação não violenta, é importante na prevenção de assédio, de conflitos e, acima de tudo, na manutenção de uma cultura de paz e de respeito dentro das empresas, mesmo que elas ainda sejam pequenas. Certo?